Olá, amigas e amigos, bem-vindos a mais uma aqui das nossas conversações. Hoje, em parceria do canal Conversações com o Conversar, né? A Regina Lima está representando aqui o Conversar e eu, Caio Souto, o canal Conversações Filosóficas, para entrevistar o João César de Castro Rocha, né? É um prazer recebê-lo aqui, João César, e estamos aguardando também a entrada do Zé Márcio Rego, que se atrasou um pouco, daqui a pouco ele aparece aí. A gente vai fazer uma conversa assim mais livre, né, sobre questões atuais, né? O principal tema, o Trump 2, né, que acabou de voltar à Casa Branca, e, se eu não me engano, João César está nos Estados Unidos, né? E também vai articular isso com a questão da nova direita no Brasil. O João César tem uma publicação muito extensa, né, em várias áreas, aí, percorrendo a literatura, a história, e o xadrez também, né? E o livro dele, Bolsonarismo, né, da Guerra Cultural, como é o título completo, ao terrorismo doméstico, retórica do ódio e dissonância cognitiva coletiva, né? Um livro bastante atual, publicado bem recentemente, né? E com certeza a gente vai ter muita coisa para falar sobre esse livro. Já no início tem uma articulação muito bem feita com a literatura, a política, a história, e o xadrez aparece ali também, muito legal. Regina, quiser começar fazendo a primeira pergunta aí para a gente começar essa entrevista, bem-vindo. João César, bem-vindo também o pessoal que está assistindo, fiquem à vontade para comentarem, né, aí no chat, depois a gente pode colocar alguma pergunta aqui para vocês. Caio, muito obrigada por receber o podcast Conversar na sua casa, né, no seu espaço. João César, também muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vivemos momentos emocionantes, para dizer o mínimo, né, João César, que estuda já há tanto tempo a extrema-direita, e no seu livro Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, você faz uma comparação interessante esses vilões, né, da extrema-direita do século XXI com Ricardo III. E lendo aqui o início do seu livro, você fazendo essa comparação, é curioso porque a gente enxerga várias personagens, né? A gente enxerga Donald Trump, a gente enxerga Jair Bolsonaro, enxerga Elon Musk, Vítor Orbán, enfim, Netanyahu e assim por diante, né? Temos hoje uma turma, né? A turma tá crescendo, né, João César? É assustador a gente ver Elon Musk fazendo a mesma reverência que era feita ao Führer, né? No dia da posse do presidente dos Estados Unidos. Então, boa noite. Queria que você comentasse um pouco, né? Claro. Boa noite, Regina. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Caio. Muito obrigado pelo acolhimento. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Vamos lá, então. Eu estou terminando de escrever mentalmente um pequeno livro. Eu não sei como vocês fazem, mas eu costumo escrever o livro primeiro inteiro mentalmente. O Leonardo da Vinci tinha uma definição muito própria de pintura. Ele dizia, o Leonardo da Vinci, ele dizia assim, pittura é uma coisa mentale. A pintura é uma coisa mental. E, se me permitem uma nota ao pé de página para principiar, houve um momento na França, não sei se vocês, claro que vocês sabem, em que a Mona Lisa foi roubado, o quadro foi roubado. O quadro Mona Lisa foi roubado. Um dos principais suspeitos de ter roubado o quadro era o Pablo Picasso, que chegou a prestar depoimento sobre a possibilidade dele ter roubado a Mona Lisa. Descobriu-se depois que era um empregado terceirizado italiano, que, por um excesso de nacionalismo, supôs que esse quadro tinha que estar na Itália e não na França. Recuperou-se o quadro depois de algum tempo. Mas o mais fascinante é que, por um período não muito pequeno, as pessoas iam ao Louvre para olhar na parede o quadro que não estava. Isto é, era a obra-prima de Leonardo da Vinci, era essa pintura como coisa mental. Lá estava. E o quadro não havia, as pessoas olhavam a ausência do quadro. Um livro que eu tenho praticamente terminado na minha mente, como na Cosa Mental, é um livro que vai se chamar
Eu não sei se no tempo ou na era de Ricardo III eu aceito sugestões. Memórias do Subsolo, Trump, Orbán, Musk e tutti quanti. A minha hipótese básica, Regina, eu submeto aqui para o início da nossa conversação, é que entre 2016 e 2024, nós assistimos a uma transformação muito radical, mas que talvez não tenhamos dela plena consciência, porque literalmente estamos no meio do redemoinho. Isto é, veja, 2016, o Steve Bannon e a Cambridge Analytica, uma firma de consultoria política, inventam uma forma brilhante, embora perversa, de redução da ideia de cidadão e de cidadã à ideia de perfil de usuário de rede social. Isto é, assim como é possível identificar, através do processamento de Big Data, tendências, vocações, gostos, inclinações, e é possível, a partir desta identificação de um perfil, oferecer produtos com maior probabilidade de interessar a este comprador em potencial, o Steve Bannon e a Cambridge Analytica tiveram a ideia perversa de que seria possível fazer o mesmo com a cidadania. Se fosse possível reduzir o conjunto da cidadania a um número limitado de perfis, então nós não teríamos mais campanhas feitas, como, por exemplo, Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Dilma Rousseff, pátria educadora. Não seria mais necessário uma convocação à cidadania. O que se realizaria, de fato, é tratar a polis como se trata o mercado. Reduzir a ágora a um shopping center, em que nós sabemos que as escadas rolantes são colocadas nos extremos de cada andar para que as pessoas tenham que andar um andar inteiro. E nos aeroportos, o duty free, em todos os aeroportos do mundo, depois de passarmos pela alfândega e pela inspeção do raio-x, em todos os aeroportos do mundo, antes de chegar aos portões, nós passamos por uma longa área de duty free, de produtos para serem comprados, não é isso? Isso. Supermercado também usa esse tipo de técnica, né? Isso, exatamente. Os gêneros de primeira necessidade estão lá no fundo, enquanto isso você passa no meio de um monte de supérfluo. Que são muito mais interessantes, não é isso? Pois é. A ideia de tratar a cidadania política como se trata um consumidor é a grande novidade da Cambridge Analytica. E em 2016, a Cambridge Analytica teve um cliente. O principal cliente da Cambridge Analytica em 2016 foi Donald Trump. O segundo cliente mais importante foi o Brexit, o Farage, da Inglaterra, e o Brexit. Como que foi possível isto? Foi possível pela venda ilegal feita pelo Facebook, hoje Meta, feita pelo Facebook dos nossos dados. Algum de nós, Caio, sabia disto em 2016? Descobrimos quando a Cambridge... Foi com a entrada do professor, né? Peraí. Tá um ruído aí para vocês também? Tá. Mas acho que para o João César não, né? Tá fazendo barulho? Sumiu o áudio dele. Mas eu acho que ele não está ouvindo esse ruído. Acho que... João César, você consegue nos ouvir? Deu um probleminha no seu áudio agora. Você ouve a gente? Não? Você está me ouvindo? Agora sim. Mas o que entrou foi um ruído muito alto. Os nossos espectadores estão dizendo que para eles também está. Aí entra.
A gente não te ouve, João César, agora. Ah, passou. Acabou o ruído. Mas é dele. Eu tirei e coloquei. O ruído tá vindo do áudio dele. E a voz dele para nós sumiu. Coisa da CIA, estão dizendo aqui nos comentários. Pode ser o Steve Bannon também. Pode sair e entrar. João César, por favor, sai e entra novamente. Antenas Harp. É do dele mesmo, que coisa, não? Que pena. E ele está nos Estados Unidos, hein? Estamos te ouvindo, professor, bem-vindo. Desculpa, não lembrava a senha, uma loucura aqui. Parece boicote do menino lá, viu? Os nossos espectadores estão dizendo que é coisa da CIA, da Antenas Harp. Também é. Mas gozado, estava indo bem. Quando eu entrei, o som dele complicou. Não tem a ver com a minha. Foi isso que aconteceu mesmo, mas eu não sei se tem a ver. Porque, vamos ver se ele voltou aqui, vamos ver se vai dar agora. Vamos. Agora. Vocês me escutam agora? Agora sim. Agora tá agora ficou bom. Todo mundo então, normal de novo. Quando que vocês deixaram de escutar? Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Perdoa o atraso aqui, tive dificuldade com senha, perdoa. Não, Zé Márcio, nenhum problema. Boa noite. Foi bem quando o Zé Márcio entrou que deu, não sei se foi alguma... Enfim, mas agora tá tudo bem. Em que momento vocês perderam? O Steve Bannon. O Steve Bannon é Cambridge Analytica? Estava desenvolvendo essa questão. Tá. Não sei se vocês chegaram a escutar que o processo só foi possível porque o Facebook vendeu os dados dos usuários. Sim, perfeito. Até aí estava normal. Perfeito. Então, o mais importante, nenhum de nós sabia em 2016. Isso. Tudo foi feito na surdina. A guinada do Mark Zuckerberg é menos ideológica e mais cenográfica. Ele agora é um rapaz quase musculoso, com cabelos ao vento, uma roupa despojada e cool, e com um colar de ouro no pescoço, à mostra. A mudança é mais cenográfica, porque a eleição do Trump em 2016 não teria tido os aconselhamentos da Cambridge Analytica se o Mark Zuckerberg não tivesse vendido os dados do Facebook. O que me parece, então, Regina, José Márcio, Caio, é que nós temos dois modelos de vilania em questão. E aqui Shakespeare creio que ilumina o contemporâneo. Quer dizer, de um lado é o modelo Iago. O modelo Iago da vilania é o modelo da dissimulação. Na peça Otelo, do Shakespeare, até a última cena da peça, todos creem que o Iago é um amigo leal, generoso e bom companheiro. É somente no último instante que se revela a natureza do Iago. E o Iago consegue isto porque o Iago é, sobretudo, um manipulador. E o manipulador, ao contrário do que se pensa, e Shakespeare é mestre em ensiná-lo, o manipulador é aquele que se adapta à expectativa do outro. O manipulador é um profundo observador das fraquezas alheias. E ele se adapta à expectativa que o outro tem a partir das suas vaidades, das suas fragilidades. Fragilidades que todos nós possuímos. Por isso, nós todos somos manipuláveis. Então, o modelo de 2016, o modelo de 2018 do Bolsonaro no Brasil, não é o modelo da explicitação da vilania. É o modelo Iago. Em 2024, apenas 8 anos depois, o verdadeiro choque do contemporâneo é que o modelo da vilania, se ainda permanecermos no campo shakespeariano, teve uma modificação radical. O modelo da vilania agora é Ricardo III. É o vilão que explicita, sem nenhum pejo, a sua vilania. É o vilão que exerce, sem nenhum constrangimento, a sua mais plena disfarçatez. No início da peça, na primeira cena do primeiro ato, entra sozinho no palco o Ricardo III, que é coxo, ele puxa de uma perna, um braço maior do que o outro,
tem uma corcunda muito pronunciada, tem um rosto, para dizê-lo com elegância, profundamente desarmônico. É um homem muito feio, é quase um monstro. Aliás, ele é assim chamado na peça pela própria mãe, um aborto, diz a mãe, an abortion, em todos os sentidos, físico e moral. E, na verdade, a fealdade física do Ricardo III é antes uma metáfora da sua alma, e não o contrário. Então, o Ricardo III, a Guerra das Duas Rosas acabou. A guerra que dividia as famílias Lancaster e York. A família do Ricardo III, que então é o Duque de Gloucester, venceu. A família York. Tempo de festa, de celebração. Estão todos festejando na corte. Há bailes, há seduções, há amores. Mas o Ricardo III que diz: eu, nascido antes do tempo, lançado no mundo pela metade, ele diz: eu, que sou tão feio que quando passo os cachorros latem. Os cachorros se assustam com a aparência do Ricardo III. É terrível. O Ricardo III então diz que eu não nasci para esses jogos de sedução e para os amores de corte. Então, a questão básica, Regina, do Ricardo III é: o que fazer? Ele responde no palco. É uma grande novidade cenográfica, grande novidade cênica do teatro elisabetano, porque o vilão sempre era o dissimulado que ficava no backstage. Ele está no meio do palco e ele diz para a plateia, no início da peça, não tem nem 2 minutos, ele diz: I am determined to prove a villain. Estou decidido a mostrar-me um vilão. Assim, de imediato. Choque. Mas o que ele deseja? O que todo vilão deseja: tomar o poder. Ter o poder em suas mãos. E o que ele fará? José Márcio, veja o que diz o Ricardo III. Eu vou pedir desculpas, não tem nenhum pedantismo. Eu vou dizer em inglês, tá bom? E aí vamos traduzir juntos. Mas é bem importante para escutar essa clarividência. É extraordinário. Então, como é que ele vai, já que ele está decidido a mostrar-se um vilão, como é que ele vai exercer a vilania? Aí ele diz assim, deixa eu lembrar aqui, peraí. Ele diz assim: plots have I laid, inductions dangerous, by drunken prophecies, libels and dreams, to set my brother and the king in deadly hate, the one against the other. Agora, vamos traduzir, sem nenhuma pretensão. Então, tramas urdir, plots have I laid, inductions dangerous, conjecturas perigosas, por meio de profecias ébrias. Agora, só anota o pé de página, é lindo, não é? Drunken prophecies, é teoria conspiratória. Profecias ébrias é teoria conspiratória. Por meio de profecias ébrias, acusações e ilusões, colocar meu irmão Clarence e o rei em ódio mortal um contra o outro. Aqui você esqueça que é My Brother Clarence and the King. O que de fato se trata é, através de fake news articuladas em teorias conspiratórias, colocar em ódio mortal A contra B, petistas contra bolsonaristas, trumpistas contra democratas, não importa. O que interessa é produzir a retórica do ódio. Se você produzir a retórica do ódio e tiver controle da narrativa, plots have I laid, tramas eu urdi. É isto. O avanço transnacional da extrema-direita nos últimos anos é do modelo Iago, nós passamos para o modelo Ricardo III, cuja explicitação da vilania, cuja revelação quase que prazerosa da própria maldade, da própria perversão, é algo que ainda me choca profundamente, mesmo como leitor de Shakespeare e de Machado de Assis. A causa secreta, neste caso, não é nada secreta. Uhum. Você fala nesse livro como que o Ricardo III se encontra com Simão Bacamarte, já que você citou o Machado. Fala um pouquinho dessa questão aí, machadiana. Vamos lá. Então, só para concluir, me permita dizer uma coisa, peraí, Caio, uma coisa, me permita. Na peça Ricardo III, que é uma peça absolutamente genial do ponto de vista da concepção, o Ricardo III shakespeariano chega ao poder numa vertigem de tempo
que não é correlata ao Ricardo III da história inglesa. Porque morre o rei Eduardo, o filho assume por pouco tempo, então vem o Duque de Gloucester e se torna rei. Na história da Inglaterra. Na peça shakespeariana, não tem esse interregno. É um cometa, uma ascensão incontrolável. Mas a queda principia quando ele chega ao trono. A queda principia quando ele chega ao trono, porque ao chegar no trono, ele não consegue governar. Ele apenas desenvolve uma paranoia persecutória e o tempo todo ele deseja preservar-se no poder, não exercê-lo. É puro Bolsonaro, não é, Regina? É extraordinário. É puro primeiro Trump. E na peça, depois eu falo mais de um ou outro personagem da peça. Agora, o Machado de Assis. O Elon Musk é um perfeito Simão Bacamarte. Ele não quer que nós todos estejamos encerrados na Casa Verde. Ele deseja que nós todos estejamos exilados em Marte. Mas, neste caso, o Simão Bacamarte, pelo menos, era mais razoável. Porque que todos estejamos na Casa Verde de Itaguaí é mais factível do que todos um dia estejamos em Marte. Pelo menos nesse ponto, o Simão Bacamarte é mais realista do que o Elon Musk de Marte. Aliás, num aceno ao Elon Musk, no discurso de posse, o Trump disse que em breve os americanos estariam colocando uma bandeira americana em Marte. Esse em breve, em termos físicos, não é tão breve assim, porque a viagem para Marte não é uma questão de 4 anos. Ou seja, não serviria para a próxima campanha eleitoral norte-americana. Então, o caso do Simão Bacamarte é o delírio tornado realidade através da imposição de um cientificismo, através da imposição de um tecnicismo. Uma parte considerável dos problemas que nós vivemos hoje, Caio, sobretudo na área da economia, é que na economia tem Simão Bacamarte demais. Quem é o Paulo Guedes, se não o Simão Bacamarte, que ficou pouco tempo no poder? O Paulo Guedes é um perfeito Simão Bacamarte, não é isso? Então, os exercícios que eu realizo nesse caso, por exemplo, estou terminando uma releitura muito cuidadosa, minuciosa, de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Porque é uma questão que eu demorei a compreender, e eu já devo ter lido 4 ou 5 vezes. Mas a vantagem de ser professor universitário é que você recebe salário todos os meses para cultivar a sua ignorância, não é isso? Você está lendo na versão original ou essa publicada pela 34? Não, eu agradeço muito a sua confiança na minha mera pessoa, mas eu não leio russo. Não, mas eu agradeço muito a sua confiança. Fico comovido, José Márcio. A primeira vez que eu li na tradução do Boris Schneiderman. Posteriormente, eu li saudoso Boris. Viveu bastante. Posteriormente, eu li numa tradução para o inglês, num curso com um pensador francês chamado René Girard, que ensinava em Stanford. E estou relendo agora numa tradução excepcional do Rubens Figueiredo. E o que eu não tinha me dado conta de maneira tão clara nas leituras anteriores é que uma questão central para o Dostoiévski é como as escolhas individuais e sociais não são movidas pela razão. Não é a racionalidade do próprio interesse que faz com que tomemos decisões. O personagem que é o narrador, que é anônimo, nunca sabemos o nome, ele diz com todas as palavras, ele fala assim: pobres daqueles que creem que tomamos as decisões que nos beneficiam. Pelo contrário, na maior parte das vezes, nós insistimos em decisões que são contrárias aos nossos melhores interesses. E eles se perguntam: como é possível isto? É o subsolo. São as próprias memórias do subsolo. Então, me parece, Caio, que nós vivemos hoje uma situação tão nova, tão inédita em alguns aspectos, que nós precisamos, para enfrentar o contemporâneo, ampliar a nossa imaginação crítica. E esses autores me ajudam muito a ampliar a imaginação crítica em relação ao contemporâneo. João César, eu não sei se você já falou, eu acabei entrando tardiamente aqui, mas eu queria aproveitar da tua esmerada capacidade analítica, explorar o processo eleitoral de 2026 e se você pudesse explorar alguns
possíveis nomes. Eu vou elencar aqui 3, mas certamente você agrega mais um ou 2. E eu cheguei a ver uma intervenção sua, não me lembro agora em qual, eu vi no YouTube, e você fez uma análise extremamente rica. Então, então eu vou elencar. Pablo Marçal, um dos Bolsonaros, né? O Bolsonaro ele mesmo tá fora do páreo. Tarcísio. O Elon Musk lançou a candidatura do Eduardo, né? É. Desculpa, O Steve Bannon. O Steve Bannon, Tarcísio e o Ronaldo Caiado. Se você pudesse explorar, pelo menos, Claro. esse Marçal, você analisou ele de uma forma muito sofisticada num podcast. Acho que foi o Futeboteco, acho. Vamos lá, então, José Márcio. Obrigado pela escuta generosa. Vamos lá. Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ou ele se torna inelegível e enfrenta um pesado processo da Polícia Federal por fraude, ou o melhor que podemos fazer é desistir do país. Mas por que eu digo isso? Porque eu não gosto do Pablo Marçal. Veja, quem me acompanha sabe que eu nunca adjetivo ninguém. Eu tento fazer análises discursivas e análises de estratégias. Então, vamos lá. O Pablo Marçal, uma inteligência excepcional na esfera digital, porque é um mestre consumado e completo das regras elementares da economia da atenção. Um orador absolutamente notável que compensa a completa falta de conteúdo por uma capacidade incomum de nunca parar de falar. O que, aliás, era a grande lição do J.F. Kennedy para os políticos na televisão. Está disponível no YouTube o primeiro debate televisivo que, de fato, foi decisivo numa eleição muito apertada, muito acirrada. A eleição que o J.F. Kennedy vence o Richard Nixon, antes do Nixon tornar-se presidente posteriormente. E o Nixon, que era um homem brilhante, com grande cultura, um homem realmente muito bem preparado, o Nixon. No debate contra o Kennedy, ele não levou muito a sério o novo meio, que era a televisão. E o Kennedy está bronzeado, brilhante, com base. Parece um jovem surfista, parece um menino do Rio. E, sobretudo, o Kennedy desenvolveu essa técnica de nunca parar de falar. Então, não importa o que ele está falando. O Kennedy, na televisão, não parava de falar. Ele não deixava um segundo de vazio. Porque, veja, o que eu fiz agora é terrível, não é, Regina, para você? Eu fiquei 5 segundos calados. 5 segundos calados no vídeo é uma eternidade, você não sabe o que fazer. Sim. O Nixon, no debate, ficava longos segundos que pareciam horas sem saber o que fazer. Foi um desastre completo a participação do Nixon. O Pablo Marçal, que vende cursos milionários sobre como vender cursos milionários, ele precisa ter uma extraordinária capacidade de comunicação porque não há conteúdo algum. Veja, estou fazendo elogio a ele. Agora, do ponto de vista do que ocorreu na campanha municipal de São Paulo, em 2024, o Pablo Marçal revelou-se um criminoso serial. Ele desrespeitou vários artigos do Código Eleitoral. Um artigo muito pouco conhecido, é curioso isso. O Código Eleitoral é muito complexo e, assim como a Constituição parte do princípio da presunção da inocência, que é uma base do Estado Democrático de Direito, o Código Eleitoral parte do princípio da boa-fé do candidato. Porque é um código muito complexo, você pode errar. O Tribunal Regional Eleitoral, o primeiro, ele não elimina um candidato que comete um erro, ele adverte. O candidato não volta a cometê-lo. Um erro mais grave é uma multa. Ele não volta a incidir no erro. Então, o Código Penal tem um artigo fundamental. Na minha cabeça me ocorre que é o artigo 33, mas eu não quero errar. Se alguém puder verificar,
é o crime de desobediência. O que é o crime de desobediência, Regina? Se o Tribunal Eleitoral adverte que aquela prática é ilegal, ela está partindo do princípio de que você cometeu o erro por boa fé. Pode acontecer. Se você reitera aquela conduta, é crime de desobediência. É um crime gravíssimo. É a espinha dorsal do Código Eleitoral. É a boa fé do candidato. O Pablo Marçal rompeu todos os critérios possíveis para colonizar a política com a economia da atenção. Se isso for permitido, acabou a política no Brasil. Acabou. José Márcio, imagine 2026, se nós tivermos Pablo Marçais candidatos a deputado, a governo de Estado, ao Senado da República e à presidência. O país não será uma entropia comunicacional. O país acaba. Além disto, na sexta-feira anterior ao pleito, o Pablo Marçal difundiu um laudo falso com uma assinatura falsificada de um médico morto para acusar falsamente um adversário político. Então as pessoas me perguntaram Travou. a estratégia do Pablo Marçal foi equivocada. Eu falei, por favor, propõe que no debate público nós temos a coragem de dizer as coisas pelo nome próprio, sem necessidade de adjetivar a pessoa. Não há recurso ad hominem aqui. O que o Pablo Marçal cometeu foi um crime gravíssimo da esfera federal. José Márcio, ele deve ser tornado inelegível por 8 anos e ele precisa ir para a cadeia. Eu vou repetir. Ele difundiu um laudo falso com assinatura falsificada de um médico morto para incriminar um adversário político. Se isto não é um crime gravíssimo do ponto de vista eleitoral, o que será? Então, o Pablo Marçal, para mim, é carta fora do baralho. Agora, João César, ele consegue, de uma forma que eu não sei explicar, ele consegue trazer a pessoa que foi vítima dessa atitude dele para uma sabatina num canal dele. É um negócio inusitado, né? Inusitado. Ele chama o Boulos para uma sabatina. Isso, de alguma forma, poderia amenizar esse processo, você não acha? Não, o crime está cometido. Se a vítima tem laivos de masoquismo, é uma questão para tratar com um psicanalista. O crime está cometido. Se alguém assassina o meu pai e por algum motivo eu aceito ir jantar com esta pessoa para fazer uma DR, que me leve a um psicanalista. Mas o crime foi cometido, a pessoa vai para a cadeia. Não é isso? Então, o Pablo Marçal eu considero carta fora do baralho. O Ronaldo Caiado é uma figura que me intriga, José Márcio. Eu compartilho o que me intriga com todos e com todas. Porque, por exemplo, um Romeu Zema ou um Ratinho Júnior, é difícil imaginar um presidente que seja um Ratinho Júnior, especialmente se a presidência é exercida em Brasília. Porque, neste caso, deveria ser um ratão, não é verdade? Um Ratinho Júnior, eu não sei se está ao nível das transações realizadas em Brasília. Talvez ele seja... João César, perdoa. Tem um personagem que depois você queria que você analisasse, me intriga nesses nomes. Perdoa te interromper. Claro. Eu esqueci de falar dele. Que é o Dória. Essa saída, o Dória se candidata a prefeito, ganha. Se candidata a governador, ganha. Se candidata a presidente, faz as prévias lá no PSDB, ganha. Bom, aí, de uma forma que eu não consigo explicar, ele se retira, pede perdão a todos. Eu faço uma análise que ele quer sair da chuva e do sol e deixar para tomar essa decisão em 2026. Temos que lembrar que o secretário de governo dele, no governo do estado, era o Kassab, não é? Kassab que agora está dizendo, olha, Tarcísio não é candidato à presidência, deve ser candidato à reeleição. Então, para mim, esse personagem, João Dória, é um enigma no processo sucessório. Eu queria te ouvir, tá? Claro, vamos lá então. Então, o Caiado, por exemplo, Zema, Ratinho Júnior, eles não conseguiram, no segundo mandato, nacionalizar a presença dele. Isso é um impedimento muito grande para uma candidatura presidencial. Pelo menos uma candidatura que se deseje vitoriosa.
seria possível uma candidatura para que, então, eles nacionalizem seus nomes. Mas eles estão nos governos, respectivamente, de Minas Gerais e Paraná já há 6 anos. O Ronaldo Caiado é intrigante. O Ronaldo Caiado, junto com o presidente Lula, são os mais longevos candidatos a presidente da história do Brasil. Porque na primeira votação para presidente, depois de 29 anos, porque a última havia sido em 1960, que elegeu o Jânio Quadros, a votação direta para presidente seguinte ocorreu em 1989. Estavam lá Fernando Collor de Mello, o menino de ouro da Rede Globo, o caçador de Marajás, o Leonel de Moura Brizola, que muitos acreditavam que chegaria ao segundo turno e que seria presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, político em ascensão de um partido que tinha uma extraordinária capacidade de mobilização de massas, mas que se considerava que teria que esperar um pouco ainda. Estava lá o Enéas, meu nome é Enéas, estava lá o Aureliano Chaves, estava lá o Ulisses Guimarães, que teve um final de carreira lamentável, porque teve, eu acho que nem 1% dos votos, e estava lá o jovem Ronaldo Caiado, à época líder da UDR. E no folclore brasileiro entrou um diálogo dele com o presidente Lula, com o hoje presidente Lula, quando ele diz para o Lula: você não vai fazer nenhuma pergunta para mim? E o Lula, candidato, diz: não, olha, quando você passar de 1%, eu faço. Isso se encontra no YouTube. Isso é 1989, estamos em 2025. O presidente Lula foi presidente 2 vezes, agora é a terceira, elegeu 2 vezes uma sucessora, a Dilma, na reeleição, elegeu o Fernando Haddad, prefeito em São Paulo, e o Ronaldo Caiado não consegue ter uma expressão nacional. Talvez eu esteja equivocado, mas não me parece que o Ronaldo Caiado tem expressão nacional. Não sei se vocês concordariam. E ele teve de 1989 a 2024 para construir uma projeção nacional. Então é um nome complexo. Eduardo Bolsonaro. Qualquer nome da família Bolsonaro. Da família Bolsonaro, me parece que o nome mesmo para a presidência seria o senador Flávio Bolsonaro, que é o PC Farias da família. Mas falemos também o que é correto. É o Sérgio Mota, da família Bolsonaro. Vocês se recordam que o Sérgio Mota era o operador do PSDB. O Sérgio Mota era o operador do Fernando Henrique Cardoso. Graças ao Sérgio Mota, o Serjão, graças a ele, em 1987, em 1997, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda constitucional criando a reeleição. E Caio, Regina, Zé Márcio, se vocês se recordarem, a emenda foi vitoriosa em 97 e já valeu para 98, o que não pode. Mudanças constitucionais em eleição apenas vale para a seguinte, não para a imediata. Graças ao Sérgio Mota, que era o operador do Fernando Henrique Cardoso. É curioso isso, como no Brasil as pessoas não falam, não é? É como se o Fernando Henrique Cardoso não tivesse operador. É como se a emenda da reeleição tivesse acontecido devido aos belos argumentos do príncipe da sociologia. Não é isso? Então, o Flávio Bolsonaro é o Sérgio Mota da família Bolsonaro, é o PC Farias da família Bolsonaro, é o Marco Valério da família Bolsonaro, é o homem indicado para as tenebrosas transações da família. Mas as possibilidades me parecem muito pequenas, porque o bolsonarismo encolhe em relação à teologia do domínio, em relação à presença evangélica na política, torna-se cada vez mais importante do que o bolsonarismo em si mesmo. Me parece, José Márcio, que João Dória. O João Dória, no princípio, parecia representar para o PSDB algo novo. O PSDB sempre me pareceu, voltemos aqui ao Shakespeare, há uma peça decisiva para o cenário político brasileiro, que é Júlio César, que, aliás, foi traduzida pelo Carlos Lacerda, porque é uma cena da peça que o Lacerda viveu ele mesmo. Depois do sacrifício do Júlio César, quando ele é
sacrificado pelos senadores para preservar a República, o corpo do Júlio César é exposto no fórum. Vem o Brutus e faz um discurso. E ele diz assim, não é? Ele diz, não que eu não amasse muito a César, mas amo a República ainda mais. E faz um discurso empolgante, demonstrando que, na verdade, César não havia sido assassinado, havia sido sacrificado. E isso porque cada um deles, senadores, era um sacrificador e não um açougueiro. Isso o Shakespeare realmente é genial. O que ele quer dizer com isso? É bem importante. Ele diz assim, let us be murderers, not butchers. Sejamos assassinos no sentido sacrificiais e não açougueiros. Se os senadores são assassinos sacrificiais, cada um deles dá uma facada em Júlio César, apenas uma. Se cada senador dá apenas uma facada, quem o matou? Ninguém. Sozinho. Mas o seu corpo permanece intacto, pode ser exposto. Porque eles não são movidos nem pelo ódio, nem pelo amor ao poder. Eles são movidos pelo dever de salvar Roma, como república. Mas se eles são butchers, se eles são açougueiros, cada um dá várias facadas. Quem matou Júlio César? Todos, ao mesmo tempo. Como estará o corpo dele? Despedaçado. Não pode ser mostrado no fórum. Mostrar o corpo de Júlio César no fórum, na medida do possível, íntegro, é a demonstração concreta de que os senadores eram sacrificadores e não açougueiros. Genial, não é? E ele diz isso. O povo, então, quer carregá-lo nos braços. E o Bruto se constrange, porque eles sacrificam César porque César queria se colocar acima dos outros. E agora o povo, entusiasmado pelo discurso do Brutus, quer colocá-lo nos ombros, ou seja, acima dos outros. Ele fala, não, 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 não. Somos uma república. E diz, agora, por favor, escutem a Marco Antônio. É o PSDB. O PSDB. Agora escutem a Marco Antônio. Aí vem o Marco Antônio. Faz aquele discurso notável. Ele diz, dizem que Júlio César desejava ser imperador. Eu, de minha parte, que privava de sua amizade, nunca o escutei dizer tal coisa. Aí a famosa frase ele fala, e no entanto, they are honorable men. Os senadores, eles são homens honrados. Quando ele repete a terceira vez, but they are honorable men, eles já são homens absolutamente desqualificados. E ele termina dizendo, este homem que aqui está, imperador, não me recordo de ouvi-lo dizer isso. Mas me recordo sim que ele deixou uma moeda para cada cidadão romano. Pronto. Revolução completa. E agora querem matar a Brutus e linchar a todos aqueles que atacaram Júlio César. Assim, nota ao pé de página. Por que o Carlos Lacerda traduz Júlio César, José Márcio? Porque o Carlos Lacerda quase passou pela mesma situação. Agosto de 1954. As críticas mordazes à oposição sem trégua que ele faz a Getúlio Vargas, de fato leva o governo de Getúlio Vargas a um colapso. Getúlio Vargas vai perder o governo, será deposto pela segunda vez sem nenhuma honra. No mar de lama, a expressão do próprio Getúlio Vargas. Então ele decide sair da vida para entrar na história e se suicida. E quando Getúlio Vargas se suicida, ele vira o Júlio César do povo brasileiro. Porque agora aqueles que no momento anterior diziam abaixo de Getúlio Vargas, são tomados por uma emoção profunda e se revoltam contra aqueles que atacavam Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda quase foi linchado por um triz, ele não foi linchado em praça pública. Ele se refugiou num prédio e escapou da multidão em fúria. A tribuna da imprensa foi empastelada. Durante 72 horas parecia que nós finalmente teríamos a revolução, que não aconteceu. Então isso é muito interessante. O João Dória, então. O João Dória parecia que se tornaria aquilo que o PSDB precisava. Porque o PSDB sempre era o Brutus. Agora, por favor, escutem Marco Antônio. Não é isso? Na hora mesmo em que o povo celebra e diz Brutus, ele diz, não. Somos todos iguais. Agora escutem Marco Antônio. O Dória foi o primeiro político do PSDB, pelo menos do PSDB paulista, que é Quatrocentão, Higienópolis, Paris, Sorbonne. O PSDB paulista tinha um enorme desprezo pelos políticos de caráter mais popular.
enorme desprezo. O Mário Covas era uma exceção. A exceção do Mário Covas é que o Mário Covas dizia as coisas que tinham que ser ditas. O João Dória, no princípio, parecia algo novo no PSDB, porque o João Dória enfrentava de igual para igual todos os opositores. Mas eu tenho dificuldade de imaginar, José Márcio, um retorno do João Dória. E veja que coisa curiosa, como isso é uma coisa curiosa, como tudo na vida é questão de medida. Aliás, é um tema shakespeariano por excelência. O degree, a proporção. Há um político mexicano, o pessoal me interrompa, hein, porque eu sou professor, eu falo muito. Há um político mexicano, o Andrés Manuel López Obrador, que tentou em duas ocasiões ser presidente do México, em 2006 e 2012. Em 2006 ele ganhou, houve uma fraude terrível. Mas eu digo isso porque o Andrés Manuel López Obrador, se vocês pensam que o PT e o Lula sempre enfrentaram uma campanha de difamação na imprensa, vocês não têm ideia do que fizeram com o Andrés Manuel López Obrador, em termos de violência, contundência. Era algo que a mim me chocava. Eu sou muito próximo à cultura mexicana. Em 2006 e 2012, por coincidência, na época das eleições, eu estava no México. Eu acompanhei de perto, eu assisti discursos do subcomandante Marcos a 20 metros de distância. E eu ficava muito impressionado com a virulência da campanha midiática contra o López Obrador. Muito impressionado. O López Obrador saiu do partido que estava, que era o PRD, criou um movimento, Morena, Movimento de Regeneração Nacional, tornou-se presidente em 2018, elegeu em todos os estados mexicanos, menos um, governadores, teve maioria na Câmara e no Senado, tinha 61% de aprovação. A Cláudia Sheinbaum venceu com 61% de aprovação e o López Obrador inventou algo, que era chamar as manhaneiras. Todos os dias, Márcio, às 7 horas da manhã ele convocava uma coletiva. Era a única hora que ele falava com a imprensa. Estava lá às 7 horas da manhã, acordadíssimo, ele pez, como ele é chamado. E ele tem uma fala bem de camponês, assim, ele fala de Tabasco, ele fala baixinho e fala como camponês, tem uma fala assim bem característica. E o que ele fazia, todos os dias ele comentava as fake news dos dias anteriores e anunciava os programas de governo. Todos os dias. A população não se cansou, José Márcio. Porque o que ele fazia, na verdade, era anunciar dia a dia uma espécie de prestação de contas diária de um projeto político que ele anunciou como sendo a 4ª transformação do México. E nenhum político antes dele tinha tido a coragem de fazê-lo. As 3 transformações são a independência em 1810, Benito Juárez em 1857, a primeira Constituição Liberal Mexicana, e o Benito Juárez era indígena, o primeiro indígena presidente do México, e a Revolução Mexicana de 1910. Ninguém tinha tido a coragem de dizer: o meu governo é o da 4ª transformação. Ele disse: eu vou governar porque eu vou fazer a 4ª transformação. Absurdo na cultura mexicana. Eu nem sei comparar no Brasil o que seria dizer algo similar. Se ele não sei, farei mais do que o Juscelino Kubitschek em 5 anos. Ele passa a pautar, né? É isso. Mas era um projeto. É o que está faltando o Lula fazer, João César? Tá, mas deixa eu voltar rapidamente ao Dória e vou aí. Justamente, Regina, esse é o ponto principal para responder o Zé Márcio. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o João Dória fez o mesmo. O João Dória, na época da pandemia, convocava coletivas todos os dias. Todos os dias. Agora, o Andrés Manuel López Obrador é um camponês, é um homem do povo. A retórica é uma retórica do povo. É um homem muito instruído, muito culto. Mas é fundamentalmente um homem do povo. Um homem que veio do povo. E todos escutam na fala do Andrés Manuel López Obrador um projeto. Quando o João Dória todos os dias reunia a imprensa, José Márcio, depois de 2 semanas, ninguém aguentava. Soou oportunista ali, não? É isso, Regina, é isso. E por que soou oportunista? Porque não havia projeto.
O único projeto era ele mesmo ocupar as manchetes e ele mesmo ocupar gratuitamente todo o horário possível na televisão. Depois de 2, 3 semanas, ninguém mais aguentava ver aquele homem, que é profundamente artificial, tem um cabelinho. A figura do João Dória é uma figura da própria falsidade, da própria falsidade, do que nós atribuímos ao político como oportunismo. Agora, então, Regina, fazendo o gancho. Qual é a grande lição do López Obrador? É que no mundo inteiro a esquerda enfrenta um problema, que é um problema filosófico, dificilíssimo. Veja, Karl Marx não teria existido sem uma categoria. Categoria essa que gerou uma disciplina. Disciplina essa que tinha um organismo mundial. E em torno desta categoria, o mundo das relações sociais se organizou. Eu me refiro ao trabalho. Ora, a análise econômica do Karl Marx, sem a maneira como Karl Marx estudou a mais-valia, é impossível. Não há estudo possível de mais-valia sem uma categoria estabelecida, que é o trabalho. É a categoria Havia a sociologia do trabalho, a Organização Mundial do Trabalho. A extrema-direita transnacional avança porque a categoria central de organização do mundo, até ontem, entrou em colapso. O Partido dos Trabalhadores é o típico partido de mediação dos interesses dos trabalhadores e dos patrões. Essa forma de mediação, organizada por sindicatos, comunidades eclesiais de base, nós vivemos hoje uma outra etapa, em que é este trabalho que entra em crise a partir de uma selvagem uberização. Então, o caminho tradicional da mediação política sofreu mudanças fundamentais. E a esquerda, me parece, Regina, no mundo inteiro, quando chega ao poder, muitas vezes se contenta com o papel de administradora do caos. Uma espécie de trabalho de catecon. Vamos adiar o fim do mundo. Vamos adiar o apocalipse. O apocalipse não se adia. Em algum momento ele bate na porta. Então, me parece que falta muito ao presidente Lula hoje. Eu digo isso com muito bom senso e modéstia. Imagina, eu sou professor de literatura e escritor. Imagina se eu vou imaginar que eu posso dar conselho de política ao presidente Lula. O presidente Lula é o Garry Kasparov da política brasileira, não é isso? Quer dizer, o maior gênio do xadrez de todos os tempos é o presidente Lula. Imagina se eu vou dar conselho político ao presidente Lula. Precisa ter, como diz a música lá do Jorge Ben, água benta e modéstia não faz mal a ninguém, não é isso? Mas me parece que no terceiro mandato do presidente Lula faz falta demais uma repolitização do debate público e uma politização da gestão pública. Porque o artifício da extrema-direita em todo o mundo é a hiperpolitização do cotidiano para produzir a despolitização da polis. Porque num cotidiano hiperpolitizado, o afeto é o protagonista. E na despolitização da polis, o projeto não tem vez. E o presidente Lula precisa desesperadamente repolitizar o debate público. Posso dar um único exemplo? E me calo. João Pedro, só agregar um elemento aí nessa tua análise, que está maravilhosa análise, que é o seguinte, a presidência do Lula, o governo Lula, e as esquerdas em geral, não estão sabendo operar esse mundo digital. Isso, Zé Márcio, com certeza, mas não é, veja, totalmente de acordo. Mas, Zé Márcio, não é a esquerda, não é o PT, não é o presidente Lula. É o mundo inteiro. Esse é o nosso desafio. O grande desafio do momento contemporâneo é que o fenômeno realmente saliente das décadas iniciais do século XXI, e tenhamos honestidade intelectual, é que a extrema-direita, quem hoje faz trabalho de base, é a extrema-direita. E a extrema-direita hoje conquista corações e mentes. E a extrema-direita conquista corações e mentes, sobretudo entre os mais jovens. É espantoso, mas precisamos reconhecê-lo. Então, o discurso, a fala do menino, do Nicolas,
300 milhões de visualizações é um negócio impressionante, né? Impressionante. O Nicolas Ferreira é o futuro da extrema-direita no Brasil. O que para nós significa que o futuro do Brasil será o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Mas, então, Regina, por exemplo, vou dar um exemplo único, bem simples, um exemplo bem simples. Veja, vocês concordariam comigo que para a maior parte da população nunca deixou de haver aumento do salário mínimo? Porque a cada 12 meses, como a Constituição prevê, é obrigatória a reposição da inflação do ano anterior. Então, nunca deixou de haver no Brasil aumento do salário mínimo. Todos estão de acordo? Então, a percepção do povo é que, em última instância, tanto o Temer, quanto o Bolsonaro, quanto o Lula deram aumento do salário mínimo, porque houve aumento no bolso das pessoas. Se recebiam R$ 1.100, passaram a receber R$ 1.140, se for R$ 30 a diferença da reposição da inflação. Aumento real do salário mínimo entre 2016 e 2022 não houve. Porque aumento real é quando você dá 1 centavo a mais sobre a reposição constitucional da inflação dos 12 meses anteriores. Entre 2016 e 2022, não houve um único centavo de aumento real. Paulo Guedes, tentou desvincular o salário mínimo desta prerrogativa constitucional. Nos 3 primeiros anos do governo Lula, apesar de todas as dificuldades, já tivemos o 3º aumento real. Isto é, deu-se aumento além da reposição. Caio, você escutou alguém do governo convocar uma cadeia de rádio e televisão nacional para explicar isso para o povo? Você viu isso, Zé Márcio? Por acaso o povo é obrigado a saber a diferença entre aumento de salário, ou seja, tecnicamente não é aumento, é a reposição da perda. Mas tecnicamente, porque para o trabalhador é aumento. Como é que o presidente Lula não convocou uma cadeia nacional para dizer em 90 segundos, para dizer, entre 2016 e 2022, os senhores e as senhoras não tiveram aumento. Houve a reposição constitucional das perdas da inflação. E os senhores continuaram perdendo, porque se a reposição é feita 12 meses após a perda, você não estão recebendo correção monetária, vocês estão perdendo de qualquer maneira. Aumento do salário mínimo só se for real. Para ser real, é além da reposição. Em 3 anos de governo meu e do companheiro Alckmin, bacana dizer companheiro Alckmin, não é? E do companheiro Alckmin, é o 3º aumento real. A opção é dos senhores e das senhoras. Se desejarem ter aumento real, tem que votar no candidato progressista. Não precisa ser o Lula, um candidato comprometido com as causas progressistas. Porque se votarem de novo no candidato da direita, não vai ter aumento real. Percebe, Regina? Se você não politiza a gestão, o que acontece? O que saiu agora, hoje saiu uma pesquisa em que as pessoas não atribuem em nenhuma circunstância a políticas públicas melhoria na vida. Elas melhoram porque fizeram curso do Pablo Marçal, elas melhoram porque tem um coach da esquina, elas melhoram porque o pastor orou, elas melhoram porque deram dízimo, elas melhoram porque Deus ajudou, elas melhoram porque elas deram 7 pulos na água. Ninguém atribui melhora substancial à política do governo. É culpa das pessoas, Caio? Não. Tarefa de politizar a gestão pública é da esquerda. Que história é essa de que agora, não, nós não queremos produzir atrito? Mas como não quer produzir atrito? O que a extrema-direita faz 24 horas por dia, 7 dias por semana é produzir atrito. João César, desculpe interromper, mas o Lula, queria ouvir tua opinião. O Lula é candidato em 2026. Aliás, essa última fala dele, 2026 já começou, né? Quer dizer, ele é candidato, não tenha dúvida, né? E você analisa como um fortíssimo candidato, né? Se houver uma politização da gestão, se
a economia continuar crescendo por volta de 3%. De novo, olha aqui, Caio, Regina, José Márcio, olha aqui. Entre 2022 e 2012, a média de crescimento do PIB foi 0. Em 2022 e 2023, os 2 anos combinados, nos aproximamos de 6%. Se crescer 3% em 2025, 4% em 2026, nós teríamos um crescimento de 13% em 4 anos, enquanto que nos 10 anos anteriores a média foi 0. Como é que você não politiza isso? Aí, vamos dizer, aí vem a famosa, o Brasil deu sorte. É curioso que o Brasil tenha sorte quando o governo é progressista, não é verdade? Então, se o Lula estiver bem de saúde, se houver uma politização da gestão, se a economia continuar num ritmo de crescimento, com os índices favoráveis, sobretudo se esses índices favoráveis forem transformados por uma secretaria renovada da comunicação em percepção concreta da população, embora a política seja sempre volátil, como na área do Verdi, é uma pluma ao vento. Muda o tempo todo de pensamento e muda de direção. Não dá para prever 2026. Mas se essa conjuntura se mantiver, se essa projeção de cenário for razoável, não há candidato. É muito difícil imaginar um candidato contra o Lula em 2026. Mas, Zé Márcio, vamos abrir os olhos e colocar as barbas de molho. A extrema-direita no Brasil não está apostando na presidência em 2026. A extrema-direita no Brasil, se houver a oportunidade, aparecerá candidato. Mas a extrema-direita está realmente pensando em 2026 no Senado. A menina dos olhos da extrema-direita em 2026 não é a presidência, é o Senado. E o nome... Eu esqueci de explorar um outro nome contigo. Que foi presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro dos Esportes, foi ministro da Defesa, e, pasmem, vem de um partido comunista, né? Que é o Aldo Rebelo. Não, é um delírio. É um caso de difícil compreensão. É difícil de compreender a trajetória do Aldo Rebelo. Realmente difícil de compreender. Aproximou-se de grupos dentro do PDT muito complexos do ponto de vista ideológico, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de projeção nacional para o Aldo Rebelo, nenhuma possibilidade. Não seria um candidato sério. Desculpe, me expresso mal. Não seria um candidato que poderia ser considerado seriamente como um candidato possível de vencer uma eleição em 2026. A questão seria saber o que acontecerá com Ciro Gomes. Mas creio, e aqui eu digo creio, assim, infelizmente, ao contrário, eu faço questão de tentar manter o bom senso e, sobretudo, de não adoecer nas redes sociais. Eu acho o Ciro Gomes um excepcional quadro, um homem notável, que deu contribuições excepcionais para o presidente Lula, pessoalmente. Em 2005, na crise do Mensalão, havia um pequeno grupo que geria a crise, e desse pequeno grupo fazia parte o Ciro Gomes, e o Ciro Gomes foi muito importante na Câmara e no Senado, pela influência dele, para suster um ânimo golpista em 2005. Então, o Ciro Gomes deu contribuições importantes, tem uma avaliação muito importante sobre as consequências da desindustrialização brasileira, tem propostas muito interessantes para a retomada para a reindustrialização brasileira em novas bases, com polos muito específicos de desenvolvimento, um polo petroquímico, um polo de economia verde. Tem propostas muito importantes, mas, infelizmente, tornou-se... Eu leio o Dostoiévski e vejo o Ciro Gomes em muitas páginas. Esses personagens do Dostoiévski, homens brilhantes, mas que não se realizaram como desejavam, e se tornam... eu quero evitar, não vou adjetivá-lo, porque eu admiro muito o Ciro Gomes, mas é dominado pelo ressentimento. E o ressentimento, José Márcio, Caio, ele cega. Já dizia o Nietzsche, o ressentimento, sobretudo, paralisa aquele que o sente.
E muitas vezes, por exemplo, no Em Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, o ressentimento move o narrador, que é esse personagem anônimo. Ele conta um episódio que é uma coisa que é comovente, é tão absolutamente genuína a descrição, tão forte. Ele, no momento, ele está num local público, um bar, e alguém esbarra nele, como se ele fosse nada, um inseto, ninguém. A expressão um inseto ele usa. E ele fica profundamente ofendido. Não me viu? Será que sou assim tão insignificante? E ele urde uma vingança elaborada e leva anos para executar a vingança. Quando ele executa a vingança, a pessoa que esbarrou nele casualmente, sem intenção alguma, não somente não entende o que ele fez, como segue adiante como se nada tivesse acontecido. Percebe, Regina? Ele passou anos com aquele ressentimento, remoendo ele por dentro. A outra pessoa sequer imaginava o que estava acontecendo. Então, Aldo Rebelo, por que eu citei o Ciro Gomes quando você menciona o Aldo Rebelo, José Márcio? Porque o Aldo Rebelo está muito próximo do Ciro Gomes. Mas eu acho difícil que o Ciro Gomes volte em 2026. Eu acho muito difícil. Se vocês me permitem, eu queria voltar a falar um pouquinho do Império que está em declínio. Onde você está nesse momento, João César? Deixa eu só fazer uma observação e abusar da sabedoria. Eu julgo o João César hoje um dos mais importantes. Eu elencaria 3 nomes aqui, e o nome do João César, um dos mais sofisticados analistas da política nacional e mundial, e com essa estupenda cultura que ele tem. Então, eu queria abusar de você. João César, você volta quando dos Estados Unidos? 15 de fevereiro. 15 de fevereiro? Eu queria abusar aqui e de público ao vivo aqui, Caio, abusar também de você e da Regina. Mas é o seguinte, pedir veementemente que você, já combinemos aqui que você, daqui 2 dias ou 4 dias, volte aqui no canal, porque tem muita coisa a ser explorada e estou aqui fascinado. Eu sabia que ia ser bom, mas estou aqui fascinado. Agradecer a Regina que conseguiu te contatar. Mas, João César, pelo amor de Deus, volte ainda mais daqui uma semana. Pode ser, não? Pode ser? Combino com a Regina. Certamente faríamos. Aproveita que esse jeton... Aproveita que esse jeton de $25.000 que nós pagamos é razoável. Eu vou a São Paulo. Se vocês me oferecerem um balde de café, eu aceito. Tá. Mas vamos combinar assim, Caio? No teu canal. O canal do Caio é um canal extremamente interessante, né? Você conhece direitinho. Desculpa, eu quis fazer esse registro aqui, senão eu ficaria frustrado. Fala lá, Regina. Não, eu queria voltar um pouquinho para esse cenário. Eu queria fazer... Eu estou lendo esse livro que você indicou, João César, estou fascinada. O Livros para Obedecer, a Gestão do Nazismo aos Nossos Dias, né? Tem muita coisa para comentar sobre esse livro, mas, inclusive, trechos aqui que mostram, Zé Márcio e Caio, assim, dos projetos nazistas antes, né, do Terceiro Reich entrar a todo vapor, que se assemelham, inclusive, com discursos de gestão empresarial de hoje. Impressionante, impressionante. Eu que vim do mundo corporativo, trabalhei muitos anos no mundo corporativo, é assustador. Mas eu queria entrar mais em 2 aspectos que o autor é que chama a nossa atenção. Primeiro que eu fiquei surpresa, eu achava, né? Eu tive... o primeiro marido da minha mãe era alemão, o pai dele trabalhou com von Braun, então assim, eu tive muito contato com alemães, né? Agora... Então, curioso, né? A equipe de von Braun inteira foi para os Estados Unidos, né? Isso. O meu avô Max não quis ir para lá e, enfim, veio parar no Brasil. Mas é curioso porque os alemães têm essa característica, né? Eles são extremamente disciplinados. Qual o sobrenome do seu avô? Max Scherer. Scherer. Que é tesoureiro, né? Em alemão. Eles são extremamente disciplinados e tal, e nesse livro, o Chaptor, ele descreve que, no final, todos esses líderes do Terceiro Reich, que estavam muito próximos a Hitler, eles acabam abandonando toda uma cultura de gestão pública
né? Eles até perseguem os funcionários públicos de carreira e que queriam fazer valer a gestão pública herdada da época da Prússia e tal. E aí começa a haver uma rivalidade gigantesca entre eles. E por quê? Porque começa a se valorizar o mérito. Então, como o Reich estava se ampliando muito, né, crescendo ali para o leste, então eles têm líderes para cada área que eles estão avançando, e começa a se perder controle de tudo isso. Então, eu queria que trazer olhando para o que está apontando esse governo Trump, esse segundo governo Trump, e esse poder que ele está dando a todos esses plutocratas do mundo da tecnologia, né? Se bem que eu já ouvi também assim, que tem muita coisa que o Trump está fazendo, ele joga muitos balões de ensaio, né? Mas ele não vai para todos, assim, alguns ele começa a executar, porque também ele não pode perder credibilidade, né? Mas ele não vai conseguir executar tudo que ele está falando. Agora, a gente sabe que a China... Você chegou a mostrar? Mostra a capa desse livro. Você chegou a mostrar, não? Ah, aqui não. Aqui eu não mostrei. É que eu tô com... Quem indicou foi o professor João César? Foi? Foi. Eu escutei ele falando no jornal do ICL e corri para comprar. Mas, para fechar a pergunta, senão fica muito longo, né? A gente sabe que a China é um competidor, e aí há discussões na economia, mas que está passando os Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos em declínio, se sentindo ameaçado, né? Com essa mudança de paradigma, né? Ele destruindo estruturas do Estado americano, desfazendo departamentos, demitindo um monte de gente. Será que o Trump, na verdade, ele não vai acelerar a queda do Império norte-americano? Vamos lá. A sua origem é o mundo corporativo, Regina? Eu trabalhei muito tempo na área de comunicação corporativa. Então você deve ter ficado chocada lendo o livro do Johann Chaputó, porque você deve ter reconhecido muitas práticas aparentemente progressistas, mas cuja origem é nazista, que é muito impressionante, não é? É muito impressionante como há fantasmas do nazismo que se mantiveram presentes, porque, sobretudo, eram determinados modelos de eficiência administrativa que partiam de um paradoxo. É que você tinha absoluta liberdade para obedecer. Isto é, as metas eram determinadas. Você não podia, em nenhuma circunstância, questionar a meta, mas a forma pela qual você cumpriria aquela meta, total liberdade. Pouco importa o que você fizesse. E, sobretudo, não me conte o que você precisou fazer. A responsabilidade é integralmente sua. É de uma perversão absoluta, não é verdade? Mas, e dentro desse espírito, a ideia de que era preciso ter um ambiente agradável de trabalho, com tênis de mesa, locais de relaxamento, locais para yoga, alimentação de qualidade, um resort para as férias da família, não é uma inovação do Google, da Meta, do X, é uma inovação nazista. A ideia básica é que, se tudo isso é oferecido, você não tem justificativa alguma para não ser livre para obedecer. Isso diz muito do mundo, isso fala muito do mundo corporativo, não é verdade? Impressionante, não é? É impressionante, é de arrepiar. E o que é o governo Trump, se não a chegada ao poder do mundo corporativo, o Trump 2.0? Então, a saudação do Elon Musk é menos aleatória do que parece. Agora, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, nós geralmente esquecemos que um dos motivos mais importantes para a deflagração do conflito foi o projeto do governo alemão de construção de uma ferrovia que uniria Berlim a Bagdá, produzindo um deslocamento significativo do eixo comercial, que era o Atlântico, Europa, Estados Unidos, Europa, América Latina, e haveria uma transferência com essa rodovia Berlim-Bagdá. A Segunda Guerra Mundial assiste uma transferência clara de hegemonia econômica da Inglaterra, da Europa para os Estados Unidos e, durante um período de tempo, para o conflito com o mundo comunista. O que nós assistimos hoje é
o que parece ser uma inequívoca transferência de hegemonia do Ocidente como um todo para o Oriente. A nova rota da seda chinesa, se de fato for levada à plena consecução, se ela realmente começar a ter um fluxo permanente no interior da nova rota da seda, essa será a hegemonia do mundo. Não haverá outra. E tem algo muito importante, é que a estratégia chinesa é uma estratégia que recorda grandes impérios, com uma diferença básica, é que a China nunca invadiu país algum. Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Império Romano não exigia que as populações que houvessem sido conquistadas, o Império Romano não exigia que mudassem de religião, mas tinham apenas que reconhecer que o César, o Augusto, o imperador romano era o imperador. Mas você podia continuar sendo judeu, você podia continuar sendo o que fosse. E se você pagasse imposto, tudo sob controle. Você jamais seria um cidadão romano, só acontece isso no final do Império. Você seria... A César o que é de César. É isso. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O Império Chinês, nesse sentido, é próximo. Porque a sua soberania, a maneira pela qual você rege o seu sistema, a decisão é sua. Nunca passaria na cabeça do Xi Jinping de impor um modelo de democracia como ocorre no Ocidente. Vamos exportar a nossa democracia, vamos evangelizar democraticamente o mundo. Imagina. Mas se na nova rota da seda, o investimento chinês de infraestrutura impacta positivamente os demais países, o que nunca foi o caso do imperialismo ocidental e muito menos americano. O Getúlio Vargas só consegue aproximar o Brasil das conquistas da primeira e da segunda Revolução Industrial quando ele faz uma barganha política, ameaçando apoiar os alemães se os americanos não apoiassem essa industrialização brasileira. Então, há uma clara transferência de hegemonia. O que o Trump representa, em alguma medida, é um estertor. É menos uma afirmação do que um estertor. Boa parte das bravatas do Trump ele não pode cumprir. Por exemplo, ele não pode. Se por acaso ele invadir a Groenlândia, ele está invadindo a Dinamarca. A Dinamarca é um país membro da OTAN. A obrigação da OTAN é defender os seus países membros em caso de ataque. É autofágico. Em relação ao Canadá, é apenas motivo de riso. Esqueçamos. Em relação ao canal do Paraná, em relação à mudança de nome do Golfo do México para Golfo da América, eu fiquei tão intrigado com isso que eu me perguntei, mas pode? Não pode, não. Eu descobri, José Márcio, há 24 horas, algo que nem imaginei que existia. Há uma organização hidrográfica internacional, que é a HIO, a Hydrographic International Organization, e quem é responsável pela nomeação dos mares, das águas do planeta, dos mares, dos lagos, dos rios, dos oceanos, é a Organização Hidrográfica Internacional. Existe um órgão que dá os nomes. Caso contrário, Regina, imagina, qualquer ditador de qualquer país nomearia o oceano, não sei, o nome da sua amante, nomearia os mares, o nome das suas famílias. Seria uma loucura. Você não é à toa. Em que oceano você está? Você responderia, depende do ponto de vista. Não é à toa que a Hillary Clinton ficou às gargalhadas nessa hora, né? Isso está na música, do Djavan. Você deságua em mim e eu, oceano. Muito brincando. Isso, Agora, veja, ontem o governo da Flórida emitiu um documento oficial no qual, pela primeira vez, se escreveu The Gulf of America, o Golfo da América. É um documento oficial do governo da Flórida. Em relação ao canal do Panamá, é tudo muito suspeito também, mas há uma estratégia. Essa foi aperfeiçoada pelo Steve Bannon. Você propõe 17 ideias, das quais 13 são excêntricas.
mas as 4 que interessam, ninguém presta atenção. Essa estratégia o Bolsonaro utilizou muito no início do governo. Muito. Vocês lembram do Golden Shower? O que é Golden Shower? No início do governo, o Bolsonaro utilizou muito essa estratégia de criar cortinas de fumaça para passar uma lei no Congresso. O que realmente interessa no governo Trump 2.0, Regina, Caio, José Márcio, que é realmente importante, é que deverá haver, creio, um conjunto de tensões que podem favorecer a sociedade civil americana para reagir à tendência autocrática de transformar os Estados Unidos numa Hungria continental. Este é o projeto. Nada é mais importante do que prestar atenção na Hungria. Em 1998, com apenas 35 anos, o Viktor Orbán foi eleito primeiro-ministro da Hungria, o mais jovem da história. 4 anos depois, ele disputou a reeleição muito confiante. O Viktor Orbán, é importante dizê-lo, com toda a honestidade intelectual que nós sempre temos, o Viktor Orbán é um homem brilhante, capaz de formular conceitos e doutrinas. O conceito de democracia majoritária é do Viktor Orbán. Isto é, se o partido vence uma eleição majoritária com 50% mais 1, ele ganha carta branca para impor todas as suas medidas sem ter que fazer concessão. E ele diz que isso é democracia. Isso não é democracia, isso é ditadura. Democracia, pelo contrário, é um regime político cuja essência é salvaguardar as minorias, a tal ponto que todos os parlamentos modernos, a minoria tem o direito de obstrução. Porque se não tivesse direito de obstrução na prática parlamentar, não precisa ter parlamento. O partido que tem maioria passa trator e impõe todas as suas leis sem fazer concessão. Isso não é política, isso não é democracia. Isso é ditadura, mas o Viktor Orbán chama de democracia majoritária ou iliberal, que é o que todos querem fazer. O Viktor Orbán perdeu a eleição em 2002. Enorme surpresa para ele. Voltou em 2006. Perdeu de novo para o Partido Socialista. Supôs-se que a carreira dele havia acabado. 2008. Crise financeira. Crise dos mercados. Bolha imobiliária. A Comunidade Econômica Europeia começa, passo a passo, a desmontar os últimos resquícios de estado de bem-estar social, rompendo com a promessa mais elementar feita aos cidadãos europeus. Consequência, 2 anos depois, aproveitando-se da crise, o Viktor Orbán retorna. Quando ele retorna em 2010, ele passou dolorosos 8 anos longe do poder. Quando ele retorna em 2010, ele já tem um conceito da democracia majoritária. O que ele faz? Aposenta os juízes da Suprema Corte, convoca uma Assembleia Constituinte, indica novos juízes da Suprema Corte, modifica o coeficiente eleitoral da contagem das zonas eleitorais da Hungria. Perpetua-se no poder. Há uma extrema-direita populista radical, tuiteira, que vive de ruídos e rumores, de visibilidade e espetáculos. Pablo Marsaliana, melhor dizendo, Steve Bannoniana. Steve Bannon e Alex Jones. Há uma outra extrema-direita, essa deve nos assustar. É a extrema-direita Viktor Orbán, é a extrema-direita da engenharia institucional, aproveitando-se de uma vitória legítima, sem fraude, numa eleição livre e democrática, porque, de novo, honestidade intelectual é tudo. O Jair Messias Bolsonaro venceu em 2018. Não houve fraude. Ele venceu. Ficou 13 milhões à frente do Fernando Haddad, de fato. Em 30 de outubro de 2022, o Jair Messias Bolsonaro obteve 58 milhões de votos. Quando terminou o primeiro turno, no dia 3 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha 6 milhões de votos a mais. 3 semanas depois, o Bolsonaro recuperou 4 milhões de votos. Com mais uma semana de eleição, não sei o que teria acontecido. Felizmente não houve. Então, as eleições são livres e democráticas. Qual é a lição, Viktor Orbán? Esquece a rede social, esquece a sociedade do espetáculo, trabalha na engenharia institucional. O governo Trump haverá uma tensão permanente entre as bravatas e a engenharia institucional.
Eu vou dizer isso aqui com muito cuidado, porque não nos escutarão aqui nos Estados Unidos. O risco real é que o Trump tenha aprendido a usar a bravata para escamotear a mudança institucional. O ministério dado ao Musk, que é uma secretaria, mas o equivalente é de ministério no Brasil, ele é Secretary do Department of Government Efficiency, ele é tecnicamente secretário do Departamento de Eficiência Governamental. Ele é ministro, ele tem estatuto de ministro no Brasil. E o Departamento de Eficiência Governamental é apenas uma forma de corte do Estado, mas é, sobretudo, uma espada de Damocles sobre a cabeça de todos os funcionários de Estado, que no primeiro governo do Trump impediram tendências autocráticas. O Trump já as tinha todas, mas em muitos momentos ele esbarrou nos funcionários de Estado e não de governo. E os funcionários de Estado não permitiram determinados arroubos autocráticos do Trump porque chamaram a atenção para o fato de que eram inconstitucionais. O Departamento de Eficiência Governamental, esse ministério do Elon Musk, poderá exonerar esses funcionários nunca pela razão óbvia, mas inventará outra. João César, quem que é outrora tínhamos o Henry Kissinger, né? O cara pensando geopoliticamente. Também o Zbigniew Brzezinski, né? Quem que é o Henry Kissinger do... Olha, com toda a Quem tá crítica, o Henry Kissinger cometeu crimes contra a humanidade. O bombardeamento do Vietnã, do Camboja, do Laos é uma das grandes manchas na história da humanidade. A quantidade de bomba, de napalm, lançado no Vietnã e lançado no Camboja e no Laos, que não estava em guerra com os Estados Unidos. O Camboja e o Laos foram sistematicamente bombardeados porque muitos vietcongs iam para o Camboja, voltavam, mas a fronteira foi algo... E o Kissinger é um dos artífices dessa política. Mas o Kissinger é um homem particularmente brilhante, com uma visão de geopolítica muito privilegiada e aguda. Não é fácil encontrar um novo Henry Kissinger. Mas eu diria que há um nome que permanecerá nos bastidores e que será mais importante que o Elon Musk, é o Peter Thiel, que é um bilionário, o criador do PayPal, por muito tempo foi o principal meio de pagamento online, um dos financiadores iniciais do Facebook, CEO de negócios, inúmeros negócios milionários. Chegou a ser sócio do Elon Musk também. Isso, E, sobretudo, o Peter Thiel é um intelectual. Estudou em Stanford, estudou com René Girard, entende profundamente a teoria mimética, que é uma teoria criada pelo pensador francês René Girard, que é fundamental para entender o mundo financeiro e, sobretudo, as redes sociais. Tem conhecimento profundo, sério, de cientistas políticos como Leo Strauss. É fluente, é bilíngue perfeito, alemão e inglês. E o Peter Thiel pode ser um cérebro importante no sentido da engenharia institucional, muito mais que o Elon Musk. E haverá, acho que estamos próximos da conclusão, uma outra tensão fundamental. Anotem, em breve o Elon Musk sai do governo. Desculpe, me expresso mal. Uma projeção shakespeariana possível. Em breve o Elon Musk deixa o governo. Veja, o Elon Musk tem mais dinheiro que o Trump, mais filhos do que o Trump, mais seguidores do que o Trump, é mais na extrema-direita transnacional, é mais influente do que o Trump. É ego demais para o salão oval da Casa Branca. Se nós pensarmos no Ricardo III, o personagem que o Elon Musk acredita ser é Ricardo III, mas ele é apenas o Duque de Buckingham. Na peça, o Duque de Buckingham é o factotum, é aquele que permite que o Ricardo III chegue ao poder. Tão pronto o Ricardo III chega ao poder, o Duque de Buckingham começa a ser descartado. Veja, logo depois do discurso do Trump, veio o discurso do Elon Musk. São 3 minutos e 40 segundos hilariantes, dos mais hilariantes da década. E ele começa o discurso proferindo uns urros. Com gestos descoordenados preocupantes. E ele diz, "That's what victory feels like."
gritando. Esta é a sensação da vitória. Faltou alguém dizer ao Elon Musk que a vitória não é dele. Quem tinha que gritar a plenos pulmões, "That's what victory feels like", salvo engano, não é o Elon Musk, é o Donald Trump. Faltou alguém para avisá-lo desse pequeno detalhe. Caio, você está muito quietinho hoje, Caio. Não, eu fiz as duas primeiras ali e depois a conversa foi fluindo, foi muito bom. Então vocês me deixam fazer mais uma? Eu Claro. queria falar sobre Gaza também. Tá. Regina, reitera, antes da tua pergunta de Gaza, reitera com você que conseguiu o João César, que eu estava atrás dele há 3 meses, quem conseguiu foi você. Reitera o convite aqui para... Então tá mais do que convidado, né, João César? Obrigado. E quando vier a São Paulo, então aí pessoalmente, né? Mas antes, balde de café, tudo ele vai estar nos Estados Unidos até fevereiro. Vamos ver se nos próximos dias a gente faz o segundo round, que está maravilhoso, viu, João? Isso é maravilhoso. Olha, por falar em café, não é nosso patrocinador, mas eu fiz umas viagens, experimentei todos os cafés da região de Serra Negra, aqui no interior de São Paulo. Uau, jura? E tem uma família, é um sítio pequenininho, um café que chama Nono Marque. Quando você vier a São Paulo, eu faço questão de te presentear com esse café. É maravilhoso. Eu adoro. Se o Pablo Marçal me chamasse de cafeinômano, eu não poderia reclamar. Esse café é especial mesmo, viu? Tá bom. Mas vamos pedir o patrocínio, né, Zé Márcio? Nem que seja só em café mesmo, pra gente. Olha, mas voltando aqui a Gaza. Eu li rapidamente ontem que Kamala perdeu votos democratas em função do apoio dos Estados Unidos a Netanyahu e essas barbaridades que estavam acontecendo. Bom, e não pararam, né? Tem um cessar-fogo, mas aí eles continuam na região dos assentamentos ali da Cisjordânia. E o Trump, depois da posse, perguntam para ele sobre Gaza, e ele fala, é bonito, né? Tem o mar. A gente pode pensar, quase como quem fala, né? Pensar em fazer um empreendimento imobiliário em Gaza, né? Você acredita que esse projeto, né, de encampar Gaza e eles terem acesso ali ao mar por aquela região, você acha que o Trump ele vai tirar o pé do acelerador ou ele vai continuar apoiando o Netanyahu apesar do cessar-fogo? A questão não é nem só o acesso ao mar, é o petróleo também. Recordando que no discurso de posse, o Trump disse, né, num certo momento, "Drill, baby, drill", que é uma alusão a uma famosa frase de uma governadora do Alasca, que foi candidata a presidente pelo Partido Republicano nas primárias, e que é uma espécie de proto-Trump, a Sarah Palin. Vocês se recordam dela, da Sarah Palin? E a Sarah Palin dizia na campanha, "Drill, baby, drill", ou seja, perfure, bebê, perfure. Ou seja, explore o Alasca, explore a Groenlândia, explore todos os lugares do mundo para buscar petróleo. E o Trump disse, nós continuaremos buscando the liquid gold, o ouro líquido. Então essa é uma questão importante. A questão de Gaza é uma questão dramática, Regina. Dentro dessa ideia de que nós vivemos no tempo de Ricardo III. A comparação que me ocorre, eu sei que o que eu diria agora é brutal, mas é preciso brutalidade para abrir os olhos. Gaza, em 2025, é o Congo belga do Joseph Conrad. Quando Joseph Conrad escreveu sua obra-prima, The Heart of Darkness, que o Francis Ford Coppola fez no The Apocalypse Now, o Joseph Conrad foi no Congo belga, viu as atrocidades produzidas pelos súditos do rei Leopoldo, que teoricamente queria o Congo belga para cristianizar os bárbaros. O genocídio produzido no Congo belga, as crueldades, as torturas contra crianças, é uma coisa... porque as crianças, todos no Congo belga, eram livres para obedecer. Havia uma cota diária de exploração de borracha. Se não cumprissem, cortavam as mãos.
Há uma geração de crianças do Congo belga sem mãos. Fotos estarrecedoras. Muitos escritores, o Mark Twain, o Conan Doyle, o Joseph Conrad, escreveram relatórios mundiais dizendo o que está acontecendo aqui não é possível. E ele escreveu The Heart of Darkness para dar conta da experiência do Congo. Nós precisamos de um Joseph Conrad de Gaza, porque é o The Heart of Darkness do século XXI. Mas o The Heart of Darkness do Congo belga eram precisos relatórios, notas de jornal, ninguém via nada. Agora está aqui, né? Todo dia, Nós o dia inteiro. Então, observação. O que nós estamos dizendo agora nada tem a ver com Israel enquanto Estado, nada tem a ver com o povo judeu, que tem uma história absolutamente notável e uma história de muita perseguição. Os judeus, de fato, talvez seja possível dizer, são o povo mais perseguido da história do Ocidente. As histórias de perseguição aos judeus, do antissemitismo, remontam à Idade Média, às vezes até antes. Então, todo respeito ao povo judeu, que é um povo irmanado em torno de um livro, o que é algo muito bonito. Mesmo nas situações mais difíceis, o povo judeu tinha um livro, tinha uma cultura admirável. Israel, enquanto Estado, tem todo o direito de existir. A crítica é ao governo de extrema-direita, criminoso de guerra do Netanyahu. O Benjamin Netanyahu é um criminoso de guerra. Já foi julgado enquanto tal, já houve ordem de prisão pelo Tribunal Internacional de Haia. E o que é escandaloso no caso de Gaza, Regina, é que está acontecendo diante dos nossos olhos. Não há nenhum disfarce, não há intenção de disfarçar, não há intenção de dissimular. Quando eu digo que Trump, Bolsonaro, Orbán, Musk, tutti quanti são Ricardo III do século XXI, toda a situação de Gaza já é algo que extrapola qualquer possibilidade de definição. É um desafio fundamental à própria ideia mais elementar possível de humanidade. É isso. Caio, você quer fazer a última pergunta? Bom, acho que para encerrar, então, o Trump 2.0 e a nova direita no Brasil. A gente está ainda no calor dessa posse, né, aquelas medidas dos decretos e tudo que a gente tem visto, e tudo chega pelas redes sociais, né, de uma forma massiva e sem controle também, né? Você falou do 2026, né, a gente tem um termômetro nas eleições municipais, e tem aí todas essas figuras que você analisou, né, para 2026, mas a gente está no momento agora que a eleição dos Estados Unidos ter um impacto, já está tendo, né, sobre o que acontece aqui no Brasil. Acho que a pergunta que fica é assim, o que a gente está fazendo aqui na internet, tentando discutir isso, usando as redes sociais, muitas vezes dos inimigos, da Meta e tudo mais. Qual seria, assim, uma possibilidade, né, de agenciar tudo isso e conseguir também disputar, né, essas narrativas, ou essa performatividade digital na qual a gente está imerso hoje, né? Como é que a gente pode levar isso mais adiante sem cair nessas armadilhas? Assim? Tem alguma personagem literária que possa ajudar? Ô, Caio, o João César não vai poder responder à plena, porque, não sei se você sabe, ele está cotado para fazer parte do Ministério do Lula, né? Mas ele vai de alguma forma adiantar algo. Não é vero. Caio, essa questão é dificilíssima. Nós não temos nenhuma condição real de disputar a visibilidade da extrema-direita. Então, de novo, sempre aquela honestidade intelectual como princípio básico. O grande vencedor da política brasileira na semana passada foi o Nicolas Ferreira. Ele foi o único político que obteve um VIP Pass para certos eventos com Trump, o que foi dado
por uma evangélica que tem proeminência na política, cuja família é muito proeminente na política americana, entre democratas e republicanos de igual forma. Ele foi o grande vitorioso. Um vídeo dele levou a uma modificação de política do governo do presidente Lula. O vídeo obteve mais de 300 milhões de visualizações. Sem desmerecer e sem qualquer espécie de infantilidade analítica, é curioso que ele tenha tido no Meta 300 milhões e nas outras redes sociais dele não chegou sequer a 10 milhões. Ele teve mais de 300 milhões de visualizações na Meta. O número de likes e de comentários não é proporcional a 300 milhões de visualizações. É muito inferior à média das próprias postagens dele na própria Meta. Você acha que teve roubo? Não. Eu quero sugerir que é um recado claro da Meta para o governo brasileiro. Quando o Mark Zuckerberg anunciou a mudança de determinados parâmetros da Meta, ele deu um claro recado para o governo brasileiro. Ele se referiu a cortes secretas latino-americanas que criavam problemas para os negócios. Obviamente, ele está se referindo ao Supremo Tribunal Federal e ao juiz Alexandre de Moraes. Todos nós que temos conta no X, antes da compra do X pelo Elon Musk, nós tínhamos um alcance. Eu cheguei a ter postagem no X em que em 2, 3 dias eu ganhei 3 a 4 mil seguidores. A postagem superou 1 milhão de visualizações. Eu não consigo passar agora de um certo número de seguidores, aumenta 200, cai 300, aumenta 300, cai 200. Não passa disso. O que não é compatível com o ritmo do crescimento anterior. E do ponto de vista do alcance da minha conta, chega a ser ridículo. Houve um decréscimo assustador. Então, nós não vamos nunca ter a visibilidade da extrema-direita, porque a extrema-direita, as grandes plataformas são da extrema-direita, me expresso mal. As grandes plataformas descobriram que a radicalidade, a agressividade, a virulência da extrema-direita é monetizável. Não é o que dá dinheiro, né? É isso, é monetizável. É essa a questão. Porque é a economia da atenção, que é muito importante, que o Pablo Marçal e o Nicolas Ferreira dominam. O que nós podemos fazer, Caio? No dia a dia, no concreto, teorias conspiratórias não pagam boleto. E, salvo engano, ninguém pode comer um suculento bife de fake news. Para comer um suculento bife tem que ser uma boa picanha. Para pagar boleto tem que ser reais, se você está no Brasil. Isso quer dizer que, para derrotar a extrema-direita, me permita concluir da seguinte forma. O problema da esquerda não é a linguagem, nem é a comunicação. Nunca foi, historicamente. Não podemos permitir que assim seja. Quem tem problema de linguagem, Regina, é o mundo corporativo. Porque vocês estão vendendo ao preço de tudo um quase nada. É o mundo corporativo que tem que ter linguagem. Quem tem que ser o mestre da comunicação, o AIS das redes sociais, é o Pablo Marçal, que vende curso sobre como vender curso. Que vende mentoria de mentol. Eles têm que ter muita comunicação. O Nicolas Ferreira tem que ser um gênio do marketing, porque até agora não tem projeto de lei. Essas pessoas não trabalham. O trabalho para eles é a monetização constante das redes sociais. O que caracteriza a esquerda filosoficamente é a praxis. É a teoria modificada pela prática, é a prática guiada pela teoria. Não é nenhuma coisa nem outra, é a praxis. Isso quer dizer que, por exemplo, a melhor maneira de dialogar com o povo não é vou mudar a SECOM e agora a esquerda vai dominar as redes sociais. Não vai. Mas não precisa. O que nós precisamos é taxar os dividendos. É uma reforma tributária de verdade. É fazer a reforma agrária. É controlar a inflação. É aumentar o aumento real do salário mínimo. É aumentar o poder de compra do trabalhador. É reconhecer que a segurança pública é o maior problema do Brasil, no dia a dia do brasileiro. E reconhecer que segurança pública não se resolve com política de direitos humanos.
Segurança pública implica política de direitos humanos, mas segurança pública se resolve com políticas específicas de segurança pública, o que implica um conjunto muito importante de políticas de inteligência e, sobretudo, o reconhecimento de que o povo brasileiro tem toda a razão do mundo de sentir medo nas grandes cidades. Quem é que tira um celular para falar na Avenida Paulista às 8 horas da noite, Regina? De maneira despreocupada. Quem? Em nenhuma rua mais. Quem é que na Avenida Atlântica tira um telefone de maneira despreocupada, filma aquele belo litoral? Quem? Quem é que em São Paulo, morando em Higienópolis, estou falando de Higienópolis, chega em casa 2 horas da manhã e não se preocupa se o portão demorar a abrir da garagem? Quem? Então, é muito importante que a esquerda recupere a praxis. A nossa questão não é linguagem. Preocupação com linguagem é preocupação de picareta. Quem tem que ter lábia é malandro. Não é isso? O que a esquerda tem que ter é investimento no contato direto com a população no cotidiano. E isso é feito com políticas públicas politizadas para repolitizar o espaço público. O caminho é árduo, mas em nenhuma circunstância visão apocalíptica. Trump perdeu em 2020. Bolsonaro perdeu em 2024. Desculpe, em 2022. Nas últimas 6 eleições presidenciais, o Partido dos Trabalhadores venceu 5. Entre 1945 e 1964, o partido realmente dominante no Brasil eleitoralmente foi o Partido Trabalhista Brasileiro. O partido da CLT. O partido em que teve um ministro do Trabalho que aumentou o salário mínimo em 100% num dia. Ele foi demitido, ele perdeu o emprego, mas o aumento ficou. Quando a ditadura militar fez eleições, o MDB ganhou. O povo brasileiro é progressista. Nós temos que estar à altura do povo brasileiro. A esquerda tem que estar à altura do povo brasileiro. Concluindo nesse sentido, então também o caminho não é o que optou o Guilherme Boulos, saindo dos movimentos sociais e tentando lutar nas redes sociais, perdeu até talvez pessoas podiam votar nele. Certo? De novo, são todas pessoas que podem me dar aula de política, eu vou aprender com muito gosto. Aliás, Riobaldo, a horas tantas de Grande Sertão Veredas, tudo diz. Mestre não é aquele que sempre ensina, mestre é aquele que de repente aprende. Essa é uma lição fundamental para os nossos políticos. É que os nossos políticos falam demais. Eles têm que escutar um pouco mais. Eu tenho grande admiração pelo Guilherme Boulos. Acho que em 2020 foi o primeiro candidato majoritário de esquerda que fez uma campanha notável pelas redes sociais. Mas em 2024, creio, na minha avaliação, posso estar totalmente equivocado, eu sou um mero professor de literatura e escritor. Em 2024, creio que a campanha do Boulos partiu do princípio equivocado de que necessariamente ele estaria no segundo turno e, por isso, transformou o primeiro turno numa preparação de uma nova imagem do candidato menos radical, de modo a obter votos que, em geral, o Guilherme Boulos jamais obteria. Com isso, no primeiro turno, foi uma estratégia de segundo turno. Surgiu o Pablo Marçal, do nada, e o Pablo Marçal desorganizou completamente a estratégia do Boulos. E o Boulos não teve capacidade de reagir a tempo, creio, no primeiro turno. Então, me parece que no caso do Boulos, o que houve foi uma estratégia equivocada. Aí sim, estratégia equivocada. Quando me perguntam se o Pablo Marçal errou na estratégia, não. O Pablo Marçal cometeu crime. Deve ser preso e se tornar inelegível. Porque eu não gosto do Pablo Marçal, eu fiz aqui elogios a ele, não foi, Regina? Eu fiz elogios ao Pablo Marçal e a compreensão que ele tem da economia da atenção. Na esfera da política, no entanto, só o que ele fez foi cometer crimes. E terminou com um crime federal. Ele não fraudou o laudo, ele divulgou um laudo fraudado, porque dizer que ele fraudou o laudo é um equívoco, é uma incorreção. O Guilherme Boulos divulgou um laudo fraudado com assinatura falsa de um médico morto para inculpar um adversário. É crime federal. O Marçal, né? Você falou o Guilherme Boulos. Não, o Marçal, para inculpar o Guilherme Boulos. Não, sim, o Marçal. Sim. É isso,
É isso. Maravilha. João César de Castro Rocha. O pessoal está vibrando aqui na live, dizendo que as pessoas precisam assistir esse vídeo, ótimo conteúdo. Obrigado à nossa ótima audiência também. Muito obrigado, João César de Castro Rocha. César, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Zé Márcio. 10 com distinção e louvor, mas você precisa voltar. Nos próximos dias a Regina vai te ligar e acertar aí, tá bom, querido? Combinaremos. Muito obrigado, Tá. Zé Márcio. Muito obrigado, Regina. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Caio. Até mais, pessoal. Obrigado.